Vamos lá, pessoal. Ok? Então, entre a magnitude da força bruta. Slide. A magnitude é virtude ou o discurso é uma virtude? É lógico que a própria força, ela vai ajudar eu discursar. Onde há um discurso, há um olfato. Há um discurso, onde há um paladar. Então, entre os elementos que nós temos ligado ao próprio corpo, a consciência corporal, vai colocar evidências importantes na nossa vida e questionamentos práticos, ligados à própria teoria. Mas a teoria fala isso. Mas aí você fala, mas se a teoria fala isto, você vai buscar a sua própria autonomia. Se a teoria fala isso, você deixa o quê? Conforme você acha, ao seu ver, a sua própria autonomia. Não vai colocar, expor outras colocações que você já sabe, que você já fez, que vai, ou seja, prejudicar os outros. Deixam eles seguir os seus caminhos metodológicos. Lógico que você pode falar a sua maneira de encarar os seus erros e acertos. Para eu acertar, eu tenho que também aceitar também que o outro erra. Como é que eu vou aceitar alguém que erre e falar que ele está errado? Ou seja, como é que eu vou falar se está certo que eu não sei saber o errado? Eu não estou falando uma teoria experimental, mas o ser humano ele é um homem experimentado, é uma mulher experimentada, é uma menina, um menino experimentado, entre essas identidades ligadas às bulas históricas, essas forças nucleares, aonde há uma gravidade, há um ser, aonde há um ser, há um aprendizado. Quando acordamos pela manhã, e pela dificuldade ou pela perplexidade, pelo oxigênio ou vários substratos que ocorrem energéticos, já é uma razão de, ou seja, reclamarmos, declararmos alguma coisa que há uma dificuldade. Imagine ser uma coisa que a pessoa que você não queira que você seja, ou você quer ser uma coisa que eles não querem ser, ou você quer ser uma coisa para colocar exibição, só se você for muito famoso. Porque o mundo é muita gente, muitos países. O mundo todo, o planeta Terra, planeta Água. Você viu aqui falando sobre a água, que é umas formas elementares, principais, no princípio das coisas, da questão das naturezas. Então, quando falamos sobre esses princípios, garante analisar as inverdades e verdades entre o questionamento teórico e o questionamento prático, entre a razão e a sobrevivência, entre a sobrevivência e a racionalidade, entre a verdade e a racionalidade, entre o universo democrático, aonde há uma democracia, há democráticos, aonde há uma democracia, há democrático. Eu estou nesse partido democrático. O partido democrático vai colocar o quê? Um esforço para haver democracia. E se haver um esforço, posso ser escravo ou não, mas vou sobreviver. E sou democrático, vou alcançar o meu mundo. Se eu alcançar o meu mundo, ou seja, vai ser difícil para ser uma democracia. Agora, se eu alcançar o mundo, porque eu fiz diferença onde eu estava, e se me esforcei a ser um democrata. E ser democrata é democrático, embora onde há democrático, há uma dieta. E se já há uma dieta, eu tenho que, ou seja, me calar nas restrições, ou seja, nutriológicas. E se há restrição, é lógico que eu posso comer alguma coisa e não posso comer outra. Se eu comer alguma coisa exagerada que possa extrapolar, pode haver até guerras dentro do meu próprio corpo, da própria alma, ou com outras pessoas que possam impactar. Impactos grandes numa comunidade. Pode haver à beira da falência ou mortes, homicídios, feminicídios. Por quê? O que eu comi, sou o que eu sou. Ou o que eu comi, não sou o que eu sou. E se eu não sou o que eu sou, o que eu comi, aí que vai ocorrer mais conflitos entre o sim ou não, o que é ligado à filosofia do esporte. Se eu bater um pênalti e errar, será que eu não sou mais o próprio João Paulo ou o próprio Zico? Não é o craque da camisa do Flamengo? Não. Lembramos do próprio Zico, na Copa do Mundo, na década de 80. Se ele bateu o pênalti e errou, foi em 87, 88, não sei. Ele ainda era craque, jogou mais ainda, disse que jogou mais ainda na época, até 92. Chegou a fazer até gol de, gol de bicicleta. Então, a maioria das vezes tem coisas que possam ser conformistas, mas o conformismo renova a nossa mente em questão de quê? De razão para viver. Okay? Eu sei que muitas vezes as pessoas querem dizer a sua própria verdade, que a sua própria verdade é a dele.
nem é de Deus. Eles colocam verdades que muitas vezes julgam a si mesmo, entre o seu próprio julgo. Pegamos o dicionário e falamos o que é paz. Pegamos o dicionário e falamos o que é amor. Pegamos o dicionário e falamos o que é esporte. Até hoje, disseram que o Tubino faleceu. Eu quero saber o que é esporte até hoje. Olha que eu já li tantos artigos, gente. Eu falei o que é saúde até hoje. O que é remediar. O que é identidade hoje. Saí tempos atrás, à noite aí, ó. Eu falei, eu vou fazer o quê? O mundo, eu vou chegar e dar um grito bem alto, um tipo de Deus, e falar, pare! Pare! Não pode! Não é desse jeito. O processo é uma razão, e a razão é uma consciência. Mas na consciência também tem uma socialização. Saiba socializar. E onde eu estou aprendendo até hoje. Onde eu vou alcançar os meus objetivos e metas, ligados à própria filosofia do esporte. O meu kimono pode ser esse? Por que não pode ser? O seu kimono é diferente? O seu mestre é diferente? Por que eu não posso tocar um kimono? Aí só cabe falar comigo, entre os seus atlas ligados ao conhecimento e reconhecimento. Fala das suas fontes. Como eu falei, o instrumento é um poder. O instrumento é poder. Aonde é um instrumento, ou seja, tem uma avaliação. Então, se você é um instrumento, você é um equipamento de fonte de pesquisa, então use para desfrutar da sua própria pesquisa, porque pesquisa para matar, ou sangrar, ou espancar alguém, é uma pesquisa relacionada ao poder, não poder hegemônico, porque o poder hegemônico estão lá discutindo um com os outros, no plenário, entre campos diplomáticos. Quem vai na comissão de frente são soldadinhos, como eu, como vocês, mas eles estão lá na pacificação. Se você vê um diplomata falar que eu sou perigoso, você já abre os olhos e fala, peraí, se ele achou esse cara aqui que é doido ou louco, perigoso, imagine o próprio irmão. Então, se ele imaginou que o próprio irmão é perigoso, imagine a mim, né, que eu vou pular aqui do precipício, vou cometer um homicídio. É lógico que não, porque eu sei que a magnitude entre o questionamento para aprender, há um aprendizado, aonde há um questionamento, há uma autonomia motriz. E aonde há uma autonomia, há um conhecimento. E aonde há um conhecimento, há fontes entre seus saberes. O saber e os seus paladares, o saber e os seus poderes, o saber e os seus sabores. Aonde tem poder, tem uma cultura. E aonde tem uma cultura, tem uma etnia. Aonde tem uma etnia, tem um espaço. Onde tem um espaço, tem um local. Aonde tem um local, tem um corpo. Onde tem um corpo, tem conjunto de culturas. Onde tem conjunto de culturas, tem conjunto de códigos. Onde tem conjunto de códigos, tem uma linguagem corporal. Onde tem a linguagem corporal, tem uma sociabilidade. Onde há uma sociabilidade, há uma consciência. E essas habilidades. E essa própria consciência é uma concepção ligada ao próprio corpo. E nessa conexão entre o próprio corpo é pensar. Antes de falar, é sentir. Você tem que sentir, é um ser humano. E agir, mas pense antes. Nessa linguagem contemporânea entre o movimento contemporâneo. Interplanetário. Eu sei que tu ganhas mais, eu sei que tu jogas mais, depende também com quem eu estou falando aqui, quem está assistindo, entre a questão do logos, da jornada, na existência, nos fenômenos estruturais, estruturalistas, ou seja, bioestrutural, biodiversificados. A palavra bio já coloca natural, sobrenatural aí, com todo respeito. Quem busca algo sobrenatural, vivemos aqui a questão de racionalidade e inverdades e verdades, e vamos buscar em torno desse padrão para sobrevivermos. Se o padrão é esse, se para mim não estou se adaptando, eu sou uma pessoa muito boa. Sou uma pessoa muito boa, desde a época de Lampião, que mostraram o aspectos cranianos de Maria Bonita e Lampião, que foi semana passada. Descobriram que ali eles, né, fazem parte desse comitê aí ligado ao aspecto craniano. Mas a Bíblia não, com todo respeito. Ou seja, a própria literatura brasileira fala também, entre os seus sertões, que comentam que ele andava em bando, ou não andava em bando. Né? Aí fala bando é bandidagem, bando é banda larga, bando é o quê? Banda larga, a gente fala o quê? Banda é um termo usado também na fisiologia humana, aí que eu faço. Aí eu vou olhar lá o gato e falar banda A a Z, aí a banda. Que banda é essa? Banda cultural. Aí, rapaz, você me chama. Baderna é uma baderna. Baderna é o quê? Já é o quê?